a síndrome do pensamento acelerado. Queridos amigos, ao longo de mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e sessões de psicoterapia, uma das coisas que mais me preocupou é saber como é que estava a movimentação dos pensamentos dos pacientes. A mente deles era acelerada demais? O eu deles era gestor da emoção? Eles tinham capacidade de filtrar estímulos estressantes? Ou a mente deles era terra de ninguém? Claro, sempre me preocupei com os traumas, com as perdas, com a formação de plataformas ou núcleos doentios no córtex cerebral. Sempre me preocupei com a relação que eles tinham com as pessoas ao longo do desenvolvimento da personalidade e também sempre os estimulei a atuarem no presente, na dinâmica da sua psique. Me preocupava muito se a mente era uma mente irritadiça ou calma, uma mente hiperacelerada ou tranquila, se o eu conseguia ser líder ou uma simples vítima da sua própria psique. Como eu pesquiso o processo de construção de pensamentos, eu comecei a desconfiar e mais para frente comecei a elaborar uma nova síndrome, síndrome do pensamento acelerado. Bom, na aula passada eu falei de uma síndrome que eu também descobri, a síndrome do esgotamento cerebral ou a síndrome do soldado cansado. Agora vamos progredir para estudar a síndrome do pensamento acelerado. Quando eu a desenvolvi, fiquei perplexo, porque comecei a desconfiar, depois eu constatei de maneira convicta que médicos no mundo todo estão dando diagnósticos errados, considerando crianças, adolescentes e até adultos como hiperativos ou portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, consequentemente, esses médicos começaram a prescrever drogas da obediência sem necessidade. Veja bem, a hiperatividade, ela é importante, mas tem de haver um fundo genético. Um pai agitado, uma mãe biologicamente agitada, ou um avô ou uma avó de origem paterna ou materna, alguém na família tem de ter um fundo genético. Ou então, uma criança nascer prematura, com 7 meses, que não deu tempo de ela se psicoadaptar no colo uterino, no último mês, para superar, pelo menos se preparar para as intempéries dos estímulos estressantes na vida extrauterina, como ingerir alimentos, ter cólicas intestinais, experimentar frio, sentimento de ausência da mãe e assim por diante. Excetuando os casos que são genéticos ou de uma criança que nasceu prematuramente, a grande maioria das crianças, adolescentes e adultos não tem hiperatividade. Elas têm essa síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, a síndrome do pensamento acelerado. E qual que é a gênese nos bastidores da mente humana? Lembre-se que nós temos um biógrafo no cérebro, chamado fenômeno RAM, um biógrafo inconsciente e não autorizado. Nesta era, a era digital e a era da televisão, inclusive a era do streaming, a quantidade de estímulos que nós temos é tão grande que satura o córtex cerebral. Uma criança de 7 anos de idade provavelmente tenha no seu cérebro mais informações que o imperador tinha no auge de Roma. Uma criança de 10 anos de idade provavelmente tenha hoje mais informações do que os grandes pensadores da Grécia Antiga. Sócrates, Parmênides, Platão, Aristóteles. Ou seja, uma mente saturada de informação é uma mente que estimula a atividade intensa dos copilotos inconscientes que lhe é a memória. Lembre-se, gatilho da memória, janelas da memória, âncora e alto fluxo. Uma mente saturada de informações é uma mente que estimula os copilotos a
lê a memória numa velocidade tão grande que simula a hiperatividade, gerando sintomas semelhantes. Por exemplo, déficit de concentração. Toda mente hiperacelerada, assim como uma mente hiperativa, geneticamente, concentra-se pouco. Mas não apenas isso. Devido ao aceleramento dos pensamentos, nós vamos ter na mente acelerada, com a síndrome do pensamento acelerado, e a mente hiperativa, uma dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você tem paciência para conviver com pessoas que não têm o mesmo ritmo intelectual que o seu? Esse é um dos sintomas. Uma mente que está acelerada devido ao excesso de informações também esgota o seu cérebro, como na síndrome do soldado cansado. Acorda cansado, tem dores de cabeça, dores musculares, às vezes cólicas intestinais, nó na garganta. Muitos adultos desenvolvem inclusive hipertensão arterial e outros sintomas psicossomáticos. Toda vez que você acelera a mente, você rouba energia do cérebro e causa sintomas psicossomáticos como grito de alerta. Por favor, o cérebro clama: eu sou mortal. Por favor, eu não sou uma máquina inesgotável. Por favor, se apaixone por você. O teu cérebro grita através das dores de cabeça e através das dores de cabeça do seu filho, através das dores intestinais sua e dos seus filhos. Grita através até do cansaço pela manhã, porque o sono não foi reparador. E muitos pais não ouvem a voz do seu cérebro, são surdos para os seus sintomas psicossomáticos. Ouvem qualquer barulho do motor do carro, levam no mecânico. A torneira pingando, não toleram. Procura um encanador. Mas os ruídos intensos dos seus cérebros não são ouvidos porque nós não aprendemos a ter um eu maduro, responsável, resiliente, autor da própria história, diretor do nosso próprio script. Nós não aprendemos as ferramentas de gestão da emoção. Nos colocamos num lugar indigno da nossa agenda e muitas vezes até mesmo a saúde emocional e física dos nossos filhos estão num lugar indigno, porque nós não percebemos que eles estão desenvolvendo sintomas psicossomáticos, que são gritos de alertas, que eles estão intoxicados digitalmente, que eles estão com excesso de atividade, eles têm tempo para tudo, mas não têm tempo para ter infância, não têm tempo para ser adolescentes, para se aventurar. E nós os atolamos com uma série, como eu disse, com uma série de projetos, computação, esporte, línguas e mil e outras coisas. Esquecemos que eles são seres humanos que precisam brincar, relaxar, se reinventar. E muitos pais falam: vejam, meu filho é um gênio. O garoto ou a garota, com alguns anos de idade, mostra uma capacidade incrível de mexer em aparelhos, uma capacidade incrível de trabalhar programas, mas o gênio desaparece na adolescência e no seu lugar aparece um herdeiro que quer tudo rápido e pronto, não tem tolerância a frustrações, não consegue doar-se para os outros, não se apaixonam pela vida, não são empáticos, querem que o mundo gravite na sua órbita. Deveria aparecer um sucessor tranquilo, sereno, corajoso, ousado e reinventivo, mas aquele menino e aquela menina que parece tão genial, de repente desenvolve a síndrome do pensamento acelerado, a SPA, um nível tão alto que ao invés de expandir as relações sociais, eles contraem as relações sociais. E ao invés de ter um caso de amor com a sua saúde psíquica e ter um caso de amor com as suas relações familiares, eles se tornam egoístas, egocêntricos e individualistas. Por isso, queridos pais, cuidado, a síndrome do pensamento acelerado virou a tônica das crianças, adolescentes e adultos. Vocês devem aprender, vocês precisam aprender a relaxar mais, a contemplar o belo. Eu vou lhes ensinar. Tem muitas ferramentas que surgirão pela frente. Acalme-se, mas vocês devem saber que os seus filhos frequentemente não são hiperativos. Os
diagnósticos frequentemente estão errados. Eles são hiperestimulados, eles são intoxicados digitalmente, eles têm excesso de atividades na sociedade, eles acionaram os copilotos inconscientes de forma atroz, gatilhos, janelas, âncora e alto fluxo, produzindo pensamentos numa velocidade jamais experimentada pela nossa espécie, gerando uma humanidade ansiosa, irritadiça e com baixo limiar para a frustração. Portanto, é sua responsabilidade entender minimamente o funcionamento da sua psique para que o seu eu possa ser líder de si mesmo, gestor dos seus pensamentos, protetor da sua emoção, para estimular os seus filhos também a serem protetores da sua emoção, a desacelerar a sua mente, a entender que a vida real, concreta, passa longe das mídias sociais, passa longe dos celulares, passa no teatro da sua família, passa no teatro da sociedade. É lá que eles devem sair da plateia, entrar no palco e dirigir o seu próprio script. Resumo da aula. A hiperatividade tem um fundo genético, mas a síndrome do pensamento acelerado, que simula sintomas da hiperatividade, como intolerância a frustrações, irritabilidade, déficit de concentração, déficit de memória ou esquecimento, dificuldade de conviver com pessoas lentas, tem um fundo psicossocial. Nós hiperestimulamos as nossas crianças e adolescentes e diagnosticamos de maneira inadequada o que se passa no território da mente deles.